Pronto, daqui está gravando, então vamos lá. Qual é a lógica que a gente precisa entender quando a gente for fazer uma redação de Enem? O Enem ele estabelece um foco central específico, que é o assunto do qual se fala, mas ele sempre pega o assunto do qual se fala e faz um recorte. Nesse material aqui acima, ó, foi o material que eu usei com vocês para a gente entender estrutura de texto, certo? São as competências integradas. Eu expliquei a vocês o seguinte, só para recapitular, que a análise de uma redação começa a ser feita da competência 2, porque o aluno tem que mostrar que entendeu não só o assunto, mas também o recorte feito sobre aquele assunto. Eu usei como exemplo aqui a violência contra a mulher, que foi o assunto da prova de 2015. A frase tema era persistência da violência contra a mulher. Aí eu separei para vocês o que é assunto, né? No caso, estamos falando sobre a violência contra a mulher, mas estamos falando da violência contra a mulher considerando a persistência dessa violência. Então, todo o repertório que você for encontrar para lançar nessa redação e sustentar seu pensamento vem dentro da ideia de persistência, pessoal. Se você consegue ter essa noção, se eu entender, por exemplo, eu estou pegando o Pierre Bourdieu que fala sobre violência simbólica. Eu estou falando sobre violência simbólica, mas eu não estou entrando na linha da persistência. Então, esse meu recorte, ou esse repertório, na verdade, aborda uma palavra tópico do assunto, não do recorte, persistência. Então, dentro dessa lógica, falar sobre Pierre Bourdieu, que fala sobre a violência simbólica na minha redação, é um ótimo repertório de contexto. O que é que significa isso? Tá gravando sim, tá gravando. Um ótimo repertório de contexto, tá? Como assim repertório de contexto? Aquele repertório utilizado para iniciar a redação. Eu posso simplesmente basear todos os repertórios nessa lógica do contexto. Obrigado por lembrar, viu, Beto? Então, para a gente entender como a gente vai posicionar as ideias na redação, a gente faz a transição da competência 2, que é a primeira competência que o Enem analisa, se o aluno está ou não dentro do assunto e do tema, né, do recorte. E aí a gente passa para a competência 3, ou seja, o que seria a competência 3 dentro da lógica que a gente precisa trabalhar? É o seguinte, o corretor vai entender que a gente entendeu o tema. Conforme Pode perguntar, Jonatas, manda ver. Pode perguntar, viu? Estou escutando, estou escutando. Exatamente, Jonatas. Olha só, o que é que todo mundo faz no Enem? As pessoas decoram repertórios que podem ser genéricos. Então, por que esses repertórios são importantes? Na falta de um repertório mais preciso para aquele recorte, a gente pega repertórios mais gerais. Por exemplo, eu falei em Pierre Bourdieu aqui, violência simbólica. Se o tema é violência, de qualquer forma, quando eu lançar Pierre Bourdieu na minha redação, eu vou levar esse tema, eu vou levar esse recorte para a questão simbólica, não para a questão física propriamente dita. E aqui, nesse tema, por exemplo, da persistência da violência contra a mulher, eu sei que existem vários aspectos dessa violência. A violência verbal, a violência física, a violência psicológica, patrimonial. Então, é um repertório que vai ativar só o lado subjetivo da violência, não o lado objetivo. Entendem o cuidado que a gente tem que ter no repertório? Por que isso é importante? Porque o meu plano de texto vai revelar para o corretor o grau do meu entendimento. É isso que eu preciso ter em mente quando eu começar a fazer a redação. Olha só como fazer o plano antes ajuda a gente a posicionar as ideias de forma linear. Olha só. Eu tenho a competência 3 agora, que é a argumentação, né? E ela sai da perspectiva de entendimento e vai comprovar esse entendimento aqui. Deixa eu só receber Kaline. Boa noite, Kaline. A partezinha inicial da aula vai estar gravada, viu? Pode ficar tranquilo. Tem 4 minutinhos só. Eu estou revisando aquela questão do plano de texto, do entendimento do tema e do plano de texto para entrar na aula de hoje. Tá bom? Então, só para a gente posicionar aqui a ideia. Quando você entende a redação, o corretor vai entender que você realmente captou todas as nuances do tema quando ele começa a ver as suas principais ideias. O que é que eu estou chamando de principais ideias? Esse é um plano depois do entendimento.
A competência 3 é ativada aí. Quando eu pergunto, por que estamos debatendo sobre a persistência da violência? Por que esse é o debate? Nossa resposta, né? Mesmo com toda a evolução legislativa, a violência contra a mulher ainda é uma constante no Brasil contemporâneo. Beleza? Eu tenho essa resposta do porquê estamos debatendo sobre esse assunto. Está aqui, isso vai virar minha tese. Aí vem, qual é o meu objetivo agora? O meu objetivo é explicar o porquê é uma constante, tá? Porque isso está aqui dentro da minha perspectiva. É só receber a Sara aqui. Boa noite, Sara. A parte inicial vai estar gravada, viu? Depois só dá uma olhadazinha lá. Tem pouquinho tempo. Então, o que acontece? Ó? Quando eu falo que é uma constante, eu me comprometo, pessoal, em provar essa situação de ser constante, porque isso daqui é a minha ideia central, é a minha tese. Então, tudo que eu vou achar agora em termos de repertório vai ser para sustentar os argumentos que comprovam a ideia de constância. Aí vem o argumento 1, olha só. Lentidão das ações estatais. Eu vou usar isso como um problema para que essas ações sejam constantes. Se eu falar da lentidão das ações estatais, eu comprovo que há uma constância e eu explico por que há essa constância, explico. Se eu falar da conivência da cultura brasileira, eu explico o porquê é uma constante, explico. Então, os meus dois argumentos se ligam à perspectiva é o objetivo que eu tracei, né? De explicar por que é uma constante, porque a ideia de constante está na minha resposta aqui, ó, que vai virar minha tese, vai ficar na introdução, certo? Aí, ó, quando eu falo em lentidão das ações estatais, eu lembro de Thomas Hobbes que fala que o Estado tem que agir para evitar o caos. Quando eu falo de conivência da cultura brasileira, eu lembro que a cultura patriarcal existente no Brasil admitiu o crime de honra, né, dos homens no passado. Então, pronto, eu tenho dois repertórios aqui que comprovam a lentidão primeiro, ou seja, a inação do Estado, a ação inefetiva, e a conivência. É tão conivente que no passado havia essa perspectiva aqui. Sabe o que eu tenho agora? Eu tenho especificamente meu plano. Eu tive um cuidado de trabalhar isso com vocês aqui antes da gente começar a produzir. Aí vem a última etapa da composição da minha redação, antes de eu começar propriamente a escrever, né? Que é a competência 5. Olha a linearidade que eu tenho que construir, pessoal. Primeira competência, a competência 2, diferenciar assunto e recorte e mostrar que eu entendi. Competência 3 é onde eu vou responder a pergunta do porquê isso é a discussão, por que isso aqui tem que ser debatido, tem que ser discutido. Aí eu venho para frente, ó. Eu explico o porquê da minha resposta com os dois argumentos. É uma explicação para o que eu falei. E agora, já que eu falei sobre a questão de ser uma constante, localizando a ação estatal como sendo falha, aí eu penso na lógica, né? O que é que vai ser feito? A cobrança do poder público, né, ações mais eficientes na resolução de casos de violência contra a mulher. Essa é a ação. Quem pode fazer isso? Quem pode cobrar do poder público? O Ministério Público, ele vira o meu agente. Como? Por meio das ações judiciais. Vira o meu como. Para quê? Para fazer valer a efetivação das leis em defesa da mulher. Finalidade. Detalhamento. Eu estou dizendo que o Ministério Público é um fiscalizador das ações públicas. Pronto, eu já tenho o esqueleto da minha redação. Eu já tenho a diretriz. Agora vem o trabalho de formiguinha. Quando eu começo a produzir de fato a redação, eu lembro que se tudo está tranquilo, aí a minha competência 1 e a minha competência 4 vão ser analisadas dentro da junção entre essas ideias. Ou seja, preciso ter 14 períodos, né? Aí entra o trabalho de fato. Bom, o meu início é o repertório. Eu preciso de um repertório que endosse a lógica da constância dessa violência, de que ela se torna constante. Lembra que nós pensamos nisso aqui, ó? A Lei Maria da Penha foi um marco no processo de proteção da mulher contra a violência doméstica, uma vez que criou o parâmetro para a punição de agressões. Entretanto, aí eu jogo aquela minha resposta ao porquê, ó. Por que estamos debatendo isso? Mesmo com todo o avanço legislativo, a violência contra a mulher ainda é uma constante no Brasil. Aí jogo os argumentos. Esse cenário é possível graças à lentidão das ações do Estado e à convivência da cultura brasileira. Conivência, tá? Da cultura brasileira. Fechei a introdução, é só desenvolver esses argumentos aqui abaixo. Beleza. Agora vem a fase da aula de hoje. Olha só, eu estou lendo as redações de vocês e eu vejo que vocês entenderam o que é unidade semântica. Porém, está havendo cortes em alguns momentos. Esses cortes vão ser explicados nessa aula de hoje, perfeito?
Bom, um bom parágrafo, ele tem unidade. Esse parágrafo defende uma ideia clara, que é a atuação dos entes públicos. Esse parágrafo defende outra ideia clara, que é a cultura, né? A conivência cultural. E aí vem a conclusão, né? Mas eu preciso agora que vocês se concentrem nessa novidade da aula de hoje. Isso aqui é a aula de hoje, tá bom? A aula de hoje começa exatamente aqui. Bom, todo mundo sabe, já estudou em gramática em algum momento da vida, essas duas estruturas que estão na frente de vocês aí. Ó. Estrutura de voz ativa e estrutura de voz passiva. Lembrando que a diferença entre elas é simplesmente o sujeito. O que o sujeito está fazendo? Se o sujeito está fazendo a ação, praticando, se ele está sofrendo. Se o sujeito faz a ação, voz ativa. Se ele sofre, voz passiva. Eu tenho que a estrutura da voz ativa tem um verbo simples. Na voz passiva eu tenho uma locução verbal. Aí o complemento aqui da voz ativa é um complemento normal, objetos e tudo mais. E o complemento da voz passiva é um agente da passiva. Um exemplo aqui disso que eu estou falando ali em cima está aqui embaixo. Afirmações refletem pensamento. Perceba que o substantivo afirmações está numa perspectiva ativa. Ele reflete pensamento. Já na frase de baixo, que é a mesma frase de cima, só que eu focando não mais nas afirmações e sim no pensamento, ó. Pensamento é refletido por afirmações. Percebam que o conteúdo semântico é o mesmo. Eu tenho alguém atuando nessa frase. Quem está atuando nessa frase, ou alguma coisa, né? Quem está atuando nessa frase são as afirmações, tanto na de cima quanto na de baixo. A diferença é que na frase de cima eu comecei com afirmações como referência da ideia. Na frase de baixo, eu comecei com o pensamento como referência da ideia verbal. Agora, olha que interessante. Quando eu falo de afirmações, o verbo é simples, porque ele está reproduzindo a ideia de ação das afirmações. Quando eu começo com pensamento, eu faço uma locução verbal. Ó. É refletido, é permitido, foi feito. Isso é tudo estrutura de voz passiva. E sempre que eu tenho essa lógica verbal aqui, eu tenho por alguém, por alguma coisa, certo? Porque é o agente da voz passiva. Por que eu preciso saber disso, pessoal? Perceberam que eu só tenho 3 elementos na frase de cima e um pouco mais de elementos na frase de baixo? Agora vejam bem, concentre-se na frase de cima. Isso é o que os alunos aprendem na escola, tá? Normalmente. O que eu vou ensinar a vocês agora é o que a gente deveria aprender. Veja bem, a palavra afirmações ocupa o núcleo dessa função sintática, ou seja, a referência da frase, o sujeito. A palavra pensamento ocupa o núcleo dessa função à direita do verbo. A esquerda do verbo é o sujeito, a direita do verbo é o complemento. Eu não usei nenhum ajudante para esses substantivos. Eu não usei nenhum determinante, tipo artigo, pronomes, adjetivos. Eu não usei absolutamente nada. Eu queria que vocês refletissem sobre essa frase que está aqui acima e essa frase que eu vou colocar agora embaixo. Prestem bem atenção. É a mesma frase, só que com algumas alterações, tá? Vejam na concepção de vocês o que é que muda em termos de sentidos, tá bom? Olha só. As minhas afirmações refletem o pensamento. Percebam a nuance que está sendo dada para essa frase, tá? As minhas afirmações, aqui ó, refletem um pensamento indignado da realidade. Percebam que o formato do período, ele continua simples. Ele não está complexo. Eu tenho 3 elementos. Novamente, o elemento do centro, que é o verbo, que agora eu vou destacar em outra cor, só para a gente ter uma outra noção, ó. Uma frase alterada. À esquerda dele, eu continuo tendo um sujeito, só que agora as minhas afirmações, eu tenho outras palavras ali. E eu tenho aqui à direita do verbo também o complemento, só que agora com mais palavras. Ó. O pensamento indignado da realidade. Perfeito? Vocês percebem que no elemento à direita do verbo, eu utilizo a palavra indignado, que é um adjetivo, certo? É um qualificador. Eu estou qualificando o substantivo pensamento. Vocês percebem que eu não tenho qualificação aqui para a palavra afirmações, que é o substantivo? Deixa eu destacar os elementos centrais de cada função sintática. Aqui,
é o substantivo afirmações. Aqui é o substantivo pensamento. Bom, todo o resto que não seja afirmação, refletem e pensamento são elementos acessórios, são elementos que auxiliam o conteúdo da frase. Mas vocês concordam comigo que essa frase aqui em cima já não é a mesma frase aqui de baixo? Mesmo tendo a perfeita estrutura de cima, sujeito, verbo e complemento, ou seja, uma estrutura de voz ativa, sujeito, verbo e complemento. Alguém discorda disso? Alguém discorda que a estrutura é a mesma, sem mudar absolutamente nada? O que muda, na verdade, é o entorno de significação, ou seja, o significado agora não é mais apenas afirmações refletem pensamento. Não são quaisquer afirmações que refletem pensamento, são as minhas afirmações. E vejam bem, não é qualquer pensamento, é o pensamento indignado da realidade. Percebem que do lado esquerdo eu tenho uma desproporção com relação ao lado direito? Porque o lado direito eu tenho uma qualificação. Eu estou dizendo que o pensamento é indignado, mas eu não estou qualificando as afirmações. Que tipo de afirmação, pessoal, casaria com o pensamento indignado da realidade? As minhas afirmações. Achem um qualificador para afirmações que case com indignado. As minhas afirmações. Pensa bem. Tá. Eu vou facilitar um pouquinho aqui, tá? Só para a gente ganhar em velocidade, ó. Se eu tiver aqui, ó, as minhas afirmações, eu vou jogar indignado para cá, ó. As minhas afirmações indignadas, prestem bem atenção nisso, hein? Vou fazer a concordância aqui. Indignadas, refletem o pensamento. Achem um adjetivo para o lado direito. As minhas afirmações indignadas refletem o pensamento. Por que eu estou fazendo esse exercício com vocês? Prestem bem atenção numa coisa. Não é a estrutura que compromete a redação, tá? Porque tanto na frase de cima, mais simples, com 3 palavras, quanto na frase de baixo, mais complexa por causa do número de palavras, a estrutura é semelhante. Eu tenho um elemento à esquerda, o elemento ao centro e o elemento à direita. E só tenho um único verbo. Não tenho mais de um verbo aí. O mesmo verbo que está lá em cima, está aqui embaixo. A diferença é que a posição do sujeito, essa posição aqui, ó, trouxe mais palavras. O que para a maioria dos alunos não faz diferença, aqui faz toda a diferença quando alguém está corrigindo o seu texto. E eu vou explicar por quê. Olha a palavra que eu estava querendo que vocês achassem aqui para depois de pensamento. Ó. As minhas afirmações indignadas refletem o pensamento inconformado da realidade. Agora, se concentrem nos adjetivos que foram colocados aqui agora, tá? As palavras centrais são afirmações, de um lado, substantivo de referência, sobre isso que eu estou falando das afirmações, e pensamento do lado direito, é sobre isso que eu estou falando sobre pensamento. Então, olha só, a palavra à esquerda recebeu como auxílio o artigo as, o pronome minhas, possessivo, e o adjetivo indignadas. A palavra pensamento recebeu o artigo o adjetivo inconformado e o da realidade ali só para especificar. Agora percebam a diferença do conteúdo de cima para o conteúdo de baixo. Na frase de cima, toda vez que eu colocar uma vírgula ou um ponto final, o único compromisso que eu tenho é explicar essa reflexão, é explicar por que as afirmações refletem o pensamento, ou seja, eu crio muito menos compromissos do que na frase de baixo. Na frase de baixo, eu me comprometo mais, me comprometo muito, porque além de continuar tendo que explicar a lógica da reflexão, das afirmações refletirem pensamentos, eu vou ter que explicar por que as afirmações são indignadas e por que o pensamento é inconformado.
Entendam, eu crio 3 núcleos para serem explicados. O núcleo adjetivo indignado, o núcleo verbal refletir e o núcleo adjetival aqui, ó, inconformado. Entendem? Então, o cuidado que a gente tem que ter quando está formulando uma frase é se aquela palavra que eu estou utilizando em dado contexto, de fato, tem sentido. Ou seja, se ela reflete uma ideia intencional de minha parte. Se ela não refletir uma ideia intencional da minha parte, eu tenho que ter cuidado quando eu utilizar, porque eu posso estar criando um compromisso e aí não corresponder a esse compromisso depois, na sequência da ideia. Eu preciso saber disso para entender isso que eu vou falar aqui agora. Ó. Isso aqui, unidade argumentativa. Eu só sei o que é unidade argumentativa, pessoal, quando eu consigo entender qual é o foco da minha ideia e qual é o compromisso que eu assumi. Como assim, Diego, o compromisso que eu assumi? Por exemplo, tá aqui, ó. Se eu pedisse para vocês falarem sobre uma casa, de qualquer maneira, tá, pessoal, falem sobre uma casa aí. Cada um ia falar sobre uma perspectiva diferente, né, da casa. Alguns iam pegar ideias específicas, outros iam pegar ideias mais comuns, né, quando se fala da casa. Só que olha só, o viés que eu escolhi para falar dessa casa aqui é o viés do conforto. E aí eu chamo a atenção de vocês. Se eu escolhi falar nesse parágrafo sobre a perspectiva do conforto, como é que eu posso começar a abordar o assunto casa? Tá vendo que tem uma linearidade aí, pessoal? Olha só, terraço, sala, cozinha, quarto, banheiro, quintal. Percebem que eu vou da área externa para a área interna e depois eu volto para a área externa, só que há uma diferença. A área externa frontal e lateral e a área externa traseira da casa, pela percepção natural de quem entra numa casa. Então, há uma lógica na abordagem dessa sequência. Terraço, sala, cozinha, quarto, banheiro, quintal. Tá? Agora vem o que é escrever redação e o que é manter uma unidade de argumentação no texto. Preste bem atenção. Se eu vou abrir um parágrafo e eu disse lá em cima, ó, vamos voltar para o texto lá original. Se eu disse aqui em cima na minha argumentação, né, na minha introdução, que um dos argumentos que eu vou estabelecer é a lentidão das ações estatais, eu tenho meu viés, eu não posso fugir de mostrar essa lentidão. Eu tenho que comprovar essa lentidão de alguma maneira. Percebe? Se eu falei que o segundo argumento vai falar sobre a conivência da cultura brasileira, eu preciso encontrar ideias, inclusive repertórios, que atuem dentro da perspectiva da conivência. Eu tenho que dar um jeito de fazer isso. Agora olha esse parágrafo. Vamos lá. Nesse viés, percebe-se que a atuação dos entes públicos ainda está longe do ideal. Diego, mas você não falou da lentidão. Tá, o longe do ideal é um prenúncio da maneira como a atuação procede. Segundo o filósofo Thomas Hobbes, é necessário que o Estado intervenha para evitar um convívio caótico. Vocês estão percebendo que quando eu trago Thomas Hobbes, eu não estou falando da lentidão, eu só estou falando da necessidade de atuação do Estado? Então, a partir de agora, eu preciso abordar o conteúdo lentidão, de alguma maneira. No entanto, na realidade brasileira, marcada pela violência constante, impera a lógica de um Estado que demora para agir nos casos de agressão e proporciona encorajamento dos agressores, pois esses não se sentem repreendidos. Lembra quando a gente passou por essa aula que acho que foi o Humberto que falou assim, professor, esses parágrafos estão no nível nota 1000? Eu disse lá na época, ainda não. Por que eu falei ainda não? Porque estão vendo como a ideia de lentidão está restrita a uma única palavra? Está aqui, ó. A essa palavra aqui. Apenas ela traduz a ideia de lentidão. E eu não posso depender, dentro de um parágrafo que eu abri a ideia de lentidão, de uma única palavra. Eu não posso ter essa noção. Se eu fizer isso, o corretor vai entender que eu estou colocando objetivos ou ideias impertinentes ao compromisso que eu assumi. Meu compromisso foi defender a ideia de lentidão. Pode falar, Jonatas, manda ver.
Isso. Perfeita a sua interpretação. O que eu estou querendo mostrar hoje é exatamente isso. Tem muitas redações que são nota 1000 que não conseguem ativar essa perspectiva. O cidadão simplesmente joga repertório aleatório no texto dele, os repertórios ensaiados, e esses repertórios, eles não provam, eles não cumprem a finalidade de satisfazer o compromisso assumido. Preste bem atenção aqui na ideia, olha só. Como é que a gente atinge esse nível, Diego? Vamos aqui para baixo agora. Olha quando os erros começam a surgir no texto. Preste atenção. O terraço foi projetado para proporcionar bastante bem-estar. Vocês conseguem enxergar o compromisso conforto dentro dessa frase? Tem algum elemento nessa frase que traduz ou faz menção à ideia de conforto? Tá vendo como é natural? Percebem que é natural? Todo mundo que lê percebe isso. Você olhou aqui, ó, e naturalmente você detectou que há perspectiva de continuidade do tema que está lá abordado. Eu vou colocar na perspectiva cinza, tá? Vamos mudar conforto aqui, ó, para cor cinza também, certo? Agora, o aluno simplesmente dá sequência ao parágrafo. Vamos dar sequência. Eu estou falando da estrutura da casa, né? Comecei no terraço. Só que em alguns momentos eu vou precisar detalhar sem abordar a ideia central, que é de conforto, né? Por que eu vou precisar fazer isso? Para retomar depois a ideia de conforto. Tem momentos que você precisa posicionar uma ideia para fazer valer ou reviver a ideia central na sequência. Veja bem, olha o que acontece aqui. Sua estrutura, no caso a estrutura do terraço, foi projetada de maneira que cobrisse dois ambientes, a parte frontal e a parte lateral direita, de maneira que ficasse disposto em L, cobrindo uma área considerável. Bom, vocês estão identificando aí agora a ideia de conforto. Vocês não liguem não, é que tem um pessoal aqui da casa do lado que eles fazem karaokê e tudo, tá? Se estiver atrapalhando eles, vocês falam. Mas e aí, vocês conseguem identificar a ideia de conforto nisso que está na sequência? Tá vendo que dimensão de estrutura de frase? Vai lá, manda ver, Humberto, manda ver. Então, olha só, exatamente. Quando eu estou falando de cobrir uma área considerável, é um terraço amplo. Se é um terraço amplo, eu posso ter indiretamente a ideia de bem-estar, que está reforçando a ideia de conforto. Agora, olha só como os adjetivos que eu mostrei nas frases ali acima são importantes quando bem utilizados. Preste bem atenção. Sua estrutura foi projetada de maneira que cobrisse dois ambientes. Aqui, a parte frontal e a parte lateral direita, de maneira que ficasse disposto em L, cobrindo uma área considerável para manutenção de... Olha aqui, olha a perspectiva. Vocês estão vendo que essa frase está ficando muito extensa? Eu comecei aqui esse período em sua estrutura e já estou quase no final da terceira linha desse período. Aí começam a surgir os erros, pessoal. Por quê? Porque você vai tentar buscar aquela palavra quando você tem consciência, né, que tem que fazer isso. Aí você vai tentar fazer isso na extensão. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá vendo que eu abri, uma área considerável para a manutenção de uma... Não. Chegou aqui nesse nível? Corta. Para onde estava. Por quê? Porque a informação que esse período tinha que trazer já foi, certo? Agora, meu compromisso... Vai, Sara, manda ver, manda ver.
Isso! Exatamente, exatamente. Era isso que eu estava querendo mostrar agora. Olha só. Quando você escolhe uma palavra adequada para começar o período, essa aqui, ó, começar o parágrafo, e essa palavra ela engloba toda a sequência do texto, você já tem um compromisso menor, porque você só precisa não fugir da ideia. Se você não fugir da ideia, você vai se manter na perspectiva de conforto. Aí entra a questão. Reforçar. Reforçar é preciso sempre que você estiver fazendo um parágrafo. Eu sei que minha meta é abordar conforto. Já comecei com bem-estar. Olha a sequência. Eu falei a parte frontal e a parte lateral direita. Agora olha aqui, ó. Na primeira, vírgula, encontram-se. Tudo bem que é uma descrição, mas vocês vão entender, tá? Encontram-se 10 armadores para disposição de redes. Eu vou baixar só para a gente ver isso aqui na perspectiva geral, tá? Deixa eu trazer esse parágrafo aqui para baixo. Tá aqui já. Fica embaixo. Pronto. Olha lá. Na primeira, eu estou me referindo à área, né? Encontram-se 10 armadores para a disposição de redes em paralelo. Ponto e vírgula. No segundo, poltronas e cadeiras. Olha a importância do adjetivo agora, pessoal. Reclináveis. Qual das palavras que eu coloquei, qual dos termos que eu coloquei na sequência reforça a perspectiva de conforto? Lembre-se que o nosso compromisso é com a ideia de conforto, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu levar isso lá para baixo, fica melhor para a gente ver. Nosso compromisso é com a ideia de conforto. Isso, olha lá, ó. Jonathan já percebeu, Sara percebeu, tenho certeza que a maioria percebeu aqui. Por quê, ó? Se eu estou dentro de uma estrutura específica e eu percebi que até aqui, ó, daqui até aqui, eu não reforcei a minha palavra central, que era a ideia de conforto, eu vou pensando na sequência das informações de maneira que eu possibilite a mim mesmo na construção da ideia um reforço da palavra central. Olha só aqui, ó. Primeiro, a disposição de redes em paralelo. Vocês perceberam isso, não? Isso! Exatamente. Por que isso? Porque, cara, se eu falo em rede dentro da perspectiva de um terraço, eu estou pensando na perspectiva de descanso. Então, ó, também tem a ver com conforto. Outra, quando vocês perceberam que o adjetivo referido-se a poltronas e cadeiras reclináveis aqui, ó, foi utilizado com um determinado objetivo, percebam que só tendo poltronas e cadeiras, eu já ativaria a ideia de conforto. Só que eu estaria na perspectiva genérica. Cadeira e poltrona tem em qualquer lugar, mas cadeiras e poltronas reclináveis eu intensifico a perspectiva de conforto. Eu ainda não terminei esse parágrafo, perfeito? Eu tenho 1, 2, 3 períodos. Bom, num parágrafo normal de redação, eu levo no máximo 4 períodos. Só que aqui eu vou fazer mais um antes de fechar. Por que eu vou fazer mais um? Veja bem. Tá vendo o que eu falei aqui, ó, na perspectiva frontal e na perspectiva lateral, né? Olha como eu reforço a ideia. Além disso, olha agora o que é você usar um conectivo com intencionalidade. Ao utilizar além disso, eu denoto para a visão do corretor a percepção de que eu vou agregar alguma coisa. Se ele sabe qual é o meu compromisso, ele vai esperar que eu agregue ao meu compromisso. Qual é o meu compromisso? A perspectiva de bem-estar, de conforto. Entendem? Então, esse além disso aqui, ele não é só uma substância material, ele não é só um conectivo aleatório, ele é um conectivo que visa o reforço específico de um compromisso. Agora, olha como é que a gente reforça isso. Reforça aqui. Além disso, olha só, existem plantas que dão ao local um ambiente
natural e com... Vou usar outra palavra, que isso aqui a gente não usaria na reminiscência, não. Ó, um ambiente natural e com perspectiva bucólica. Quem entendeu agora? Cadê o reforço à perspectiva de naturalidade, de bem-estar e de conforto? Percebem que esse período ele tem um grau, uma intensidade que reforça mais do que qualquer um outro a perspectiva de conforto, porque há uma concentração 100% focada na ideia de conforto. Vocês conseguem perceber isso? Quando a gente fala além disso, ou seja, além de tudo que eu já falei aqui com relação à perspectiva de conforto, existem plantas que dão ao local um ambiente natural. Desculpa, que dão um aspecto natural ao ambiente, tá? Que dão um aspecto natural ao ambiente. Deixa eu só corrigir isso aqui, ó. Estruturação é importante para a frase. Um aspecto natural ao ambiente. E uma perspectiva bucólica, só para fazer o paralelismo. E uma perspectiva bucólica. Pronto. Olha só a leve ajeitada na estruturação da frase, como já faz com que ela ganhe mais relevo. Ó. Além disso, existem plantas que dão ao local um aspecto natural, né? Eu já coloquei local ali, deixa eu só tirar. Natural. E uma perspectiva bucólica. Pronto, fechei. Agora está tranquilo. Resumindo, essa é a parte do rascunho, hein? Vamos lá. Agora olha só a composição geral. O terraço foi projetado para proporcionar bastante bem-estar. Sua estrutura foi projetada de maneira que cobrisse dois ambientes, a parte frontal e a parte lateral direita, de maneira que ficasse disposto em L, cobrindo uma área considerável. Olha as extensões finais, né, da frase. Na primeira, encontram-se 10 armadores para a disposição de redes em paralelo. No segundo, poltronas e cadeiras reclináveis. Além disso, existem plantas que dão ao local um aspecto natural e uma perspectiva bucólica. Agora vem o fecho do parágrafo. Olha bem. Desse modo, identifica-se agora sim eu uso a palavra ambiente. Um ambiente estruturado para gerar conforto. Ponto. Olha a palavra central aqui, ó. Diego, eu posso usar a palavra central? Lembra que quando a gente está falando sobre um tema, eu falo assim, ó, pessoal, no final, aproveita para reforçar uma palavra tema. Aproveita para buscar os focos temáticos no final, porque você mostra ao corretor que você estruturou aquele parágrafo, sempre focando a base de intenção, o compromisso que você assumiu dentro do parágrafo. Tá aqui, ó. Conforto. Agora faça um exercício. Prestem bem atenção no exercício. Troquem a ideia de conforto, pessoal. Tentem fazer isso mentalmente falando, tá? Troque a ideia de conforto pela ideia de... Deixa eu ver aqui. Luxo. Veja como ficaria a estrutura desse parágrafo. Olha só. O terraço foi projetado para proporcionar bastante sofisticação. Olha as palavras que eu estou escolhendo agora, tá? Sua estrutura foi projetada de maneira que cobrisse dois ambientes, a parte frontal e a parte lateral direita, de maneira que ficasse disposto em L, cobrindo uma área considerável e configurando um aspecto... Que aspecto eu usaria? Para a ideia de luxo. Se você fizer um aspecto de grandiosidade, porque é um terraço amplo, você já está na perspectiva de luxo. Olha como o campo semântico é importante. Grandiosidade. Aí, ó, na primeira, exuberante, boa Sara. Exatamente. Olha como funciona a escolha de palavras quando você sabe qual é o compromisso que você está cumprindo ali. Agora, olha só a alteração na parte do meio. Na primeira, encontram-se 10 armadores para exposição de redes em paralelo. Aí eu já tiro isso. Ó. Posso fazer assim. Ó. Na primeira, encontram-se 10 armadores talhados a ouro. Olha só, tá vendo? Talhados a ouro
com redes produzidas com material sofisticado de alguma localidade. Tá vendo como o meu compromisso agora já não é mais abordar a perspectiva de conforto, e sim a perspectiva de luxo? O compromisso que eu assumi foi esse. Aí eu venho no segundo, poltronas e cadeiras encontradas ou esculpidas ou trabalhadas com material nobre ou com madeiras nobres, entenderam? Olha a perspectiva que traz. De alto valor agregado, por exemplo, já seria um termo que remeteria à perspectiva de luxo. Aí, ponto. Além disso, existem plantas que foram projetadas dentro de uma estrutura de jardinagem específica, com alto custo também, né, agregado, ou algo desse tipo. Fazendo essa perspectiva, eu já estou simplesmente eliminando a lógica do luxo e estou trazendo a lógica do conforto, estou trazendo a lógica do luxo. Ou seja, Diego, no que isso implica, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é o parágrafo que você faz, porque essa estrutura paragrafal aqui que eu estou usando é uma estrutura similar a qualquer parágrafo do Enem. Ó. Olha aqui, tópico, aqui em cima, ó. Tópico, claro e evidente, que direciona a intencionalidade do parágrafo, desenvolvimento da ideia, até aqui, e fechamento do parágrafo. Ou seja, não é a estrutura do parágrafo que denota qual é a lógica que eu estou defendendo. Por isso que muita gente usa modelo pronto de redação, porque os modelos prontos admitem apenas a substituição das ideias. Então, toda vez que você arquitetar um parágrafo para você, você tem que saber claramente qual é o espaço em que você vai colocar a palavra decisiva ou os termos decisivos, onde eles vão aparecer para reforçar o compromisso assumido. Isso fica claro para vocês? Vocês conseguiram perceber 100% do que é o compromisso na redação? Kaline, beleza? Sara, beleza? Os demais, perceberam também? Opa, Humberto, pode perguntar, manda ver. Sim, sim. Eu fiz aquela frase aqui em cima, ó, essa daqui, ó, justamente para explicar isso. Eu coloquei indignadas, que faz referência a inconformado, tá vendo? Então, afirmações indignadas, pensamento inconformado. Vai, manda ver na pergunta aí. Isso, perfeito. É unidade. Exatamente. E aí você. Isso. Tá percebendo? Tá percebendo que mesmo colocando essas palavras de reforço, eu não paro de agregar informações? Tá vendo que elas não impedem o acréscimo de informações? Isso é importante. Por quê? Eu vou escolher, por exemplo, Immanuel Kant. Por que eu vou escolher Immanuel Kant? Ele fala que o indivíduo é aquilo que a educação faz dele. Então, eu só vou escolher Immanuel Kant para o meu texto se eu estiver falando sobre a perspectiva de educação alterar decisivamente o futuro de uma pessoa. Entendeu? Aí eu escolho Immanuel Kant, porque ele fala exatamente isso, que o indivíduo é aquilo que a educação faz dele. Quando eu escolho, por exemplo, Hannah Arendt, que fala na banalidade do mal, né? Ela fala no mal se tornar comum. Então, se eu estou falando sobre violência e eu estou falando que a sociedade brasileira passou a aceitar a violência sem questioná-la, eu posso colocar ponto e traduzir assim. Ó. Nessa perspectiva, a teórica Hannah Arendt revela em sua obra Banalidade do Mal que quando o indivíduo se acostuma com essa perspectiva maléfica, o mal impera, ou seja, eu vou elaborando a frase de acordo com a perspectiva que eu preciso elaborar, entende? Agora, olha só, onde eu traria repertório nesse parágrafo? Aqui, ó. Quando eu abro o segundo período. Eu posso trazer no terceiro também, mas ali é o ideal. Por que é o ideal? Porque eu estou saindo da minha ideia materializada. Tá vendo que eu materializei bem-estar aqui
para fazer frente à ideia de conforto que está aqui em cima. Agora, eu vou mostrar isso para vocês lá em cima naquela redação, tá? Humberto, isso. Aí, olha só, lembra que você me perguntou, mas professor, essa redação aí está num parâmetro de nota 1000? Eu falei, ainda não, ainda não. Olha que aqui eu estou falando lentidão, ó. Tá vendo? Longe do ideal, lentidão. Eu falo que o Estado tem que intervir. Quando eu coloco no entanto, aqui, ó, na realidade brasileira marcada pela violência constante, impera a lógica de um Estado que demora para agir nos casos de agressão. Esse demora está mostrando qual é a característica da intervenção do Estado. Tá vendo? Ou seja, eu tenho a mesma perspectiva de lentidão, sim, só que está traduzido em uma única palavra. Eu preciso dar mais riqueza à perspectiva que eu estou elaborando para que o corretor perceba e ele diga o seguinte, eita, verdade, quando Humberto falou em lentidão, ele conseguiu explicar o viés da lentidão. Quando Jonatas falou em lentidão, ele conseguiu concretizar essa lentidão. Quando Camila, Sara, Kaline e Francisco falaram sobre lentidão, isso fica claro na escolha dos repertórios que ele trouxe, na escolha dos exemplos, na escolha das afirmações. Não há como eu negar que ele, de fato, tem uma visão clara de que o Estado é lento nas suas ações. Eu tenho que concordar com ele. Aí o corretor não pode tirar pontos seus, nem na 2, nem na 3, porque você conseguiu construir uma lógica semântica perfeita em termos de progressão textual. Entendem? Essa é a base da nossa aula de hoje. Esse material aqui eu vou salvar e vou colocar lá no grupo novamente para vocês verem já com essas intervenções. Percebam uma coisa, ó. Aqui. Que estrutura textual eu usei para fazer esse primeiro período, pessoal? Eu usei uma estrutura de voz ativa, eu usei voz passiva. Como é que eu sei? Tem uma locução verbal, ó. Olha aqui, ó. Aqui. O terraço foi projetado. Só que eu não preciso dizer por quem. Lá eu tenho o agente da passiva, aqui não. Eu só digo que o terraço foi projetado para proporcionar bastante bem-estar. Eu preciso da finalidade desse projeto, que é o que me interessa nessa redação agora, nesse parágrafo. Então, não me interessa mostrar quem foi que projetou. Agora, há temas que vai ser imprescindível eu ter que falar sobre o autor da ação verbal. Beleza? Pessoal, isso, agente da passiva. A gente usa muito a variação entre ativa e passiva sem perceber. E aí você tem que analisar. Não, eu preciso nortear o agente. Eu não preciso, só preciso falar a finalidade de porque ele foi projetado assim. Tá? E aí eu continuo. Ó. Sua estrutura foi projetada. Tá vendo? Ó? Diego, eu tenho foi projetado e foi projetada. Isso eu posso trocar. Sua estrutura foi pensada de maneira que cobrisse. Ou seja, tiro o projetado e uso o pensado para não repetir. Aí eu estou colaborando com o princípio coesivo. Eu estou usando uma técnica de coesão. Qual é? A substituição semântica, palavra a palavra. Tá? Aí é que o aluno começa, de fato, pessoal, a fazer redação tendo ciência do que ele está fazendo, tendo noção da lógica textual dele. Perfeito? Eu preciso que vocês treinem isso nos parágrafos que vocês vão fazer nesse tema que eu vou colocar para essa semana, tá? Que vocês me mostrem a unidade de sentido. Por exemplo, a Kaline faz um negócio muito interessante. Sempre antes de qualquer redação, ela faz o planejamento. Ela me mostra também o plano de texto dela. E aí, pelo plano, eu vejo que ela está ciente do que ela vai cumprir ali, dos compromissos dela. O que é que eu falaria só para a Kaline agora? Kaline, então aqui o teu compromisso é explicar essa ideia. Ela vai saber o que é o compromisso quando eu estiver falando na correção dela. E aí eu vou analisar se a unidade de significação que ela conseguiu no parágrafo, de fato, traduz o que ela pensou, o que ela planejou para esse parágrafo, tá? Assim como eu vou fazer na redação de cada um de vocês. Então, a lógica é dividir quando tem que dividir, mas continuar na linha de progressão, reforçando o compromisso assumido no parágrafo que você deixou no final da introdução. São esses compromissos que fazem com que a redação de vocês seja muito bem avaliada pelos corretores do Enem. E é isso que eu vou realmente focar aqui, vou focar nisso, para que a gente consiga projetar textos com essa magnitude de controle no planejamento. Beleza? Pessoal, eu me fiz entender hoje, foi claro para vocês, deu para captar? Beleza, Sara, Jonatas, Camila tinha falado que sim, Kaline também, Humberto que sim, Francisco, eu sei que é...
Pode falar, pode falar. Isso. Por que eu estou querendo isso? Porque quando o corretor bater o olho no seu texto, quando ele bater o olho no seu parágrafo, ele vai procurar aquele núcleo que ficou lá em cima desenvolvido. O que é desenvolvimento embrionário? É quando você joga uma palavra lá em cima e essa palavra não encontra a contraparte dela dentro do desenvolvimento do argumento. Ou seja, o corretor olha ali e está vazio. Ele olha, não, eu não tenho essa palavra sendo desenvolvida, essa palavra ficou lá atrás só. Ou seja, aí a competência 3 cai e leva a competência 2 junto. Porque provavelmente os repertórios que você usou naquele parágrafo não cumprem a finalidade de satisfazer o compromisso assumido. Beleza? Pessoal, olha só, é focar nisso essa semana. Eu vou colocar o tema da redação lá no grupo. Tentem fazer pensando nisso, estruturando o plano. Vou colocar esse material novamente no grupo para que vocês tenham consulta, né? Possam fazer consulta a ele. E essa aula vai ficar gravada lá de novo para vocês revisitarem, olharem e pegarem as nuances que a gente colocou aqui dentro dessa perspectiva. Tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vamos para o tema dessa semana que vai dar para treinar isso, tá? E eu não vou colocar repertório dessa vez, porque eu quero que vocês se concentrem especificamente no campo de significação. Nisso que eu mostrei hoje, tá? Aí a gente vai vendo como os repertórios correspondem a isso na sequência das redações que a gente vai fazer, tá? Muito obrigado pela aula de sábado. Vocês são realmente muito concentrados, porque sábado à noite, meu amigo, agradeço e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Essa semana a gente já faz as correções todas certas. E aí, alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa durante a semana, manda mensagem. Assim que eu não estiver na sala de aula lá, eu vou lá e respondo para vocês, beleza? Obrigadão e até a próxima semana. Obrigado, Sara.